Meus irmãos, vamos nos colocar de pé mais uma vez, e este motivo é em reverência à palavra do nosso Deus. E vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 10. Hoje estarei ministrando sobre o último sermão dos dons espirituais, que são os dons congregacionais. Capítulo 12 e o versículo 10. Diz assim: a outro operações de milagres, a outro profecia. Amém? Só até aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos orar neste momento, te agradecendo por esta leitura, por esta palavra, que o Senhor assim, mais uma vez, nos proporcionou. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando as nossas vidas. Assim queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Dom de profecia, irmãos, dom de profecia. Vale a pena, logo de antemão, explicar para os irmãos que existem o dom de profecia. Nós estamos estudando sobre os dons congregacionais, e entre os dons congregacionais existe o dom de profecia. Dom de profecia como dom, como uma operação do Espírito Santo, como um dom de cura, como um dom de milagre, como o dom da fé, como o dom da palavra de conhecimento, e assim também como o dom de sabedoria, da palavra de sabedoria. E existem também o dom de profecia. Só que a gente precisa entender que, além do dom de profecia, existem o ministério profético e existe também o ofício profético. Então existem o dom de profecia, existem o ministério profético e existe o ofício profético. E eu quero falar aqui, a primeira coisa que eu quero falar com os irmãos é a respeito do ofício profético. E esse ofício profético, ele vem desde o Velho Testamento, na Antiga Aliança. E esses profetas, eles de fato, eles tinham um ofício profético. Então, o profeta de Deus, além de ele anunciar, pregar a palavra, além de ele falar para o povo aquilo que Deus queria, que o povo ouvisse, eles também, os profetas, eram intercessor diante de Deus pelos homens. Não somente o sacerdote, porque literalmente, assim, de uma forma bem resumida, o profeta, ele fala o povo em nome de Deus. Ele recebia a mensagem de Deus e falava para o povo em nome de Deus. O sacerdote, ele falava a Deus em nome do povo. Por quê? Porque ele intercedia. Só que também o profeta, eles também intercediam pelos irmãos ou por alguém que Deus assim o quisesse que eles intercedessem, orassem por aqueles que estavam precisando ou por aquele que Deus queria que eles orassem. Então, os profetas como ofício, só que existe uma diferença entre os profetas como ofício, o profeta como ministério e o dom de profecia. No Velho Testamento, o profeta, ele recebia a mensagem de Deus e chegava para o povo, ou para o rei, ou para alguém, e dizia assim: assim diz o Senhor. Era assim, era a forma que os profetas do Velho Testamento, eles chegavam para entregar a sua mensagem. Assim diz o Senhor. Então, é diferente do ministério de profeta. O ministério de profeta, os irmãos vão entender que é bem diferente. Estes homens, eles tinham um ofício bem diferente do ministério profético, no caso do ofício profético do Velho Testamento.
Mas vamos entender o ofício profético. O profeta de Deus é também um intercessor diante de Deus pelos homens e pela obra. Isso a gente pode encontrar no livro de Gênesis. Vamos ler? Livro de Gênesis, capítulo 20 e o versículo 7. Veja o que é que diz. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Isso aqui, esta passagem, eu não quero me deter aqui, irmão, mas essa passagem aqui é entre Abraão e Abimeleque, o rei do Egito. Ele pegou a mulher de Abraão e o Senhor mandou ele entregar. E, em consequência disso, pediu para que Abraão intercedesse por ele, para que ele assim o vivesse. Se Abraão não intercedesse, ou seja, não orasse por ele, então ele perderia a vida e tudo que ele tinha. Então, observe que o profeta, eles, os profetas não tinham simplesmente o papel de falar o povo em nome de Deus, mas também eles tinham também um papel de intercessor diante de Deus. Ele pedia e o Senhor assim ouvia. O forte do profeta de Deus é expor os padrões da justiça divina para o povo. Ele é um arauto da santidade de Deus, com autoridade e unção divinas. Está sempre a condenar o pecado. E a gente observa isso em Isaías capítulo 58 e o versículo 1. Grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Observe que a mensagem do último profeta da antiga aliança, que é João Batista, aqui é Isaías. Isaías profetizou contra o pecado. Mas vamos falar de um profeta mais próximo da gente, profeta como ofício, viu, irmão? Profeta como ofício, que é João Batista. O que foi que o João Batista pregava? Ele pregava, e Deus falava com ele poderosamente, e ele revelava, e ele dizia aquilo que Deus mandava ele falar. Esse era o papel dos profetas do Antigo Testamento, da Velha Aliança. O que foi que ele chegou para Herodes e disse o que para Herodes? Herodes, devolva a mulher do teu irmão, porque você está dormindo com a mulher do teu irmão. E aquilo, tanto Herodes ficou, naquele momento ele ficou receoso, ficou mais, com cautela, e imaginou, este homem de fato é um homem de Deus. Mas a mulher, a cunhada, de Herodes, com raiva de João, mandou fazer o quê? Cortar a cabeça dele. Então veja que não somente Isaías, nem João Batista, mas também Elias, Moisés, Jeremias. A Bíblia fala que Jeremias é o profeta conhecido como profeta chorão. E ele até se lamentou porque o Senhor mandava ele, falar a verdade. Fale a verdade, fale mesmo, sem medo. E ele chegou até a amaldiçoar o ventre de sua mãe, porque ele chegou, ele viu que a vida dele não era fácil para falar a verdade de Deus, a verdade profética não é fácil, então ele sofreu muito com isso. Mas mesmo assim, eles tinham esta responsabilidade. E isso, irmãos, não é nada mais e nada menos do que o ofício profético. Seu espírito ferve com isso e ele geme por isso, pois para isso foi chamado. A igreja precisa muito desse ministério para os dias atuais. Precisa, irmãos. Hoje em dia, a maioria dos pregadores de hoje em dia é só pregando bênção, não é assim? É carro, é apartamento, é chave, de tudo. Você vai
crescer, você vai se engrandecer, você é uma bênção. Mas hoje em dia não está pregando mais, sabe? Revelando mais o pecado do povo, não. Você vai viver do jeito que você quer, viva a sua vida do jeito que quer, e você não vai... Hoje em dia o povo está preocupado com o quê? Está preocupado com outras coisas do que com as verdades de Deus. Então, o pastor, aquele que ministra a palavra, ele tem a responsabilidade de falar aquilo que a palavra de Deus está mandando falar, sem medo, sem hesitar, né? Ele não pode ter medo. Mas hoje em dia, a maioria dos pregadores só quer fazer o quê? Entregar chave, casa, apartamento, enfim, as verdades de Deus não querem falar. Olha, o que é que eles fazem? Semana profética. Para que semana profética? Para profetizar. Agora, eu acredito que Deus ele fala. Eu acredito que Deus ele usa os seus filhos. Eu acredito. Mas, venha cá, irmãos, a gente deve ter cuidado que Deus ele fala quando ele quer. Não é porque eu faço um culto temático que aquele culto temático vai obrigar Deus a fazer, porque culto dos milagres eu faço na igreja, culto dos milagres, culto da vitória, a gente prega milagre de Deus aqui segundo a Bíblia, a gente prega vitória segundo a Bíblia, porque está na Bíblia, né? Agora, o que a gente não pode fazer é com que, sabe, no culto da vitória você vem para o culto e vai sair daqui vitorioso, porque nós já somos vitoriosos. Está entendendo? Nós já somos vitoriosos. Não é porque você está orando, pedindo uma bênção a Deus, que você vai chegar aqui e Deus pode fazer isso. Pode? Claro que Deus pode, irmão. Deus é fiel. Ele atenta às nossas... Ele está sempre preocupado conosco para nos abençoar. Então a gente tem consciência disso. Agora, a gente não vai fazer esse tipo de trabalho para obrigar Deus a fazer aquilo que Ele não quer fazer. Deus é Deus, irmão. Deus ele manda e não é mandado. A palavra de Deus sai da boca do profeta como flechas de fogo divino. Em João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 35, diz assim, isso fala de João Batista, diz de João Batista, o profeta, ele era a candeia que ardia. O profeta de Deus faz o homem carnal estremecer, parar e considerar o seu mau caminho. A palavra do profeta que sai da boca do profeta, que é a palavra de Deus, é como flecha de fogo divino. Ou seja, a verdade arde, a verdade toca, a verdade incomoda, assim como incomodou Herodes. Esse era o ofício do profeta. E agora escute, o profeta do Antigo Testamento, irmãos, a gente não sabe como, mas segundo a Bíblia, Deus falava com ele audivelmente. Assim como vocês estão ouvindo a minha voz, Deus falava com um profeta. Assim, desse jeito. Vai lá Isaías, vai lá e diz ao rei Ezequias que põe a sua casa em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. Aí vai lá Isaías e diz assim, olha, assim diz o Senhor. É muito bonito, não é não? Assim diz o Senhor, que tu vai morrer. Agora põe a tua casa em ordem. Ele foi saiu, entregou a mensagem, saiu, o rei Ezequias começou a chorar, aí o Senhor falou com ele novamente, disse assim, Isaías, volta ao rei Ezequias e diga que eu ouvi a sua oração. E diga a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de sua vida. Isso é muito bonito, irmão. A forma que Deus fala é muito maravilhoso. Então, esse era o ofício do profeta do Velho Testamento. Agora, vamos para o ministério profético. O ministério profético, irmãos, é exercido através de um ministro dado por Deus à igreja. Só que eu vou mais além. É claro que todos os ministros, eles têm a vocação também para exercer o ministério profético. Todos os pastores também têm um ministério profético. Mas não somente os pastores, mas Deus tem levantado
homens, mulheres, para serem um instrumento de Deus no ministério profético. O dom da profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedida a uma pessoa do povo para transmitir a mensagem divina. Isso é quando se refere ao dom de profecia. Porque já no ministério profético, Deus usa principalmente a mente do profeta. No dom de profecia, Deus usa principalmente o aparelho fonador. Eu vou explicar. Primeiro, vamos lá. A profecia é a expressão vocal inspirada pelo Espírito Santo. Isso é a profecia. O dom de profecia é para todos. Já o ministério profético, não. Porque veja o que é que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 31. Porque todos poderão profetizar, uns após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Então veja que todos na igreja podem profetizar. Esse é o dom de profecia. O dom. Ministério profético, não. É diferente. O dom, você fala como a boca, vocal. A mente, ela pode estar sem nenhum nexo. Já o ministério profético, você recebe essa mensagem no coração ou na mente, né? A expressão coração é mente. Mas eis aí a diferença. Ou seja, no ministério profético, você recebe a mensagem antes ou pode ir recebendo durante a mensagem. Por exemplo, eu estou pregando aqui. Esse é o ministério profético. Eu estou pregando. De repente, Deus me dá uma mensagem profética. Vem na minha mente, no meu coração. Então, eu expresso aquela mensagem através do Espírito Santo para a igreja. Ou seja, para mim não pode fazer nenhum sentido. Você está entendendo? Mas para alguém na igreja tem sentido, porque Deus está falando com ela. Esse é o ministério profético. Já o dom de profecia é diferente. O dom de profecia é como se você estivesse falando, por exemplo, pode ser de duas formas. Pode ser através dos dons de línguas, que são os dons de variedade de línguas, ou através, né, de uma palavra, de acordo com o país que você, ou a língua que você fale, né? E isso não vem na mente. Isso você pode expressar de forma vocal. Já o ministério profético é diferente. O ministério profético, irmão, você pode receber a mensagem. Por exemplo, eu preparei a mensagem. Por isso que essa questão do ministério profético é exercido mais através dos ministros de Deus, entendeu? Através dos pastores, daqueles que são chamados para a obra. Por quê? Porque eles preparam a mensagem, eles estudam, eles oram, e ali Deus lhe dá a mensagem, e junto daquela mensagem vai também uma mensagem ou várias mensagens proféticas. Ou seja, existem ali um sermão, o pastor prepara. Agora, assim como o pastor da igreja, ele pode ser também mestre e doutor. Por quê? Porque existe uma diferença entre o mestre, doutor, né, da palavra, e aquele que exerce o dom, o ministério profético. Por quê? Porque tem gente que tem o ministério profético e ele sai, como no Velho Testamento era assim, no Novo Testamento. Lá no início da igreja primitiva, tinha homens que eles saíam, sabe, de igreja em igreja, pregando e ministrando profecias, entregando mensagem profética para os irmãos da igreja, edificando a igreja. Existe uma diferença, irmão. Ministério profético não se refere a conhecimento bíblico, tá entendendo? Não é um sermão aqui, como eu estou aqui ensinando sobre o dom, né? Os dons.
o ministério profético são palavras vindas da parte de Deus de acordo com a necessidade da igreja. A palavra que é anunciada é para todos, não é assim? A palavra que é pregada é para todos. Por exemplo, estou pregando aqui sobre o dom de profecia. Eu estou ensinando sobre o dom de profecia. Então vocês estão aprendendo sobre esse assunto. Então toda a igreja está aprendendo sobre o dom de profecia. Só que a profecia em si pode ser para todos, mas também pode ser para uma pessoa específica, né? E Deus pode falar de forma específica. No ministério profético, Deus usa principalmente a mente do profeta, tá vendo? Já no dom de profecia, Deus usa principalmente o aparelho fonador da pessoa. Por exemplo, alguém pode estar falando em línguas, e essas línguas podem ser que sejam uma mensagem profética. Como eu disse na mensagem anterior, as línguas, ela tem 3 finalidades. Ela tanto serve para orar, para engrandecer ao Senhor, e também serve para uma profecia. Então, quem fala em línguas edifica a si mesmo, não edifica a igreja. Quem profetiza edifica a igreja. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas se aquela língua que ele está falando é uma profecia, Deus vai dar a ele a interpretação, ou Deus vai levantar alguém para que interprete aquela língua. Ou seja, nada no trabalhar de Deus é em vão. Tudo que Deus faz com perfeição e com decência e ordem. O profeta é um pregador especial, com mensagem especial. Mensagens especiais. Sua mensagem apela à consciência da pessoa em relação a Deus, a si próprio, ao pecado e à santidade. No Novo Testamento podemos ver isso, irmãos, em profetas como Judas, Silas e Ágapo. Eram 3 homens de Deus, apóstolos, e também eram profetas de Deus. Veja o que é que diz a Bíblia em Atos capítulo 15 e versículo 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então o profeta, de Deus, ele tinha essa vocação, eles tinham essa vocação. Vamos ver o que é que diz em Atos 21 e versículo 10, que fala sobre Ágapo. 21 e versículo: demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Ágapo, versículo 11, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo. Eu acho isso aqui muito interessante. O cinto de Paulo, e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Existem pessoas que acreditam que quem tem o ministério de profecia, ele não pode falar nada que seja do futuro, do que vai acontecer. Para eles, eu acredito que aquele que tem o ministério profético, ele tem a responsabilidade com a palavra de Deus, ou seja, ele não pode falar nada que não esteja na palavra, ou seja, ele não pode ir de encontro à palavra de Deus. Tudo que ele falar, ele não pode ser contra a palavra de Deus, ou seja, ele não pode criar um exemplo, ele não pode criar doutrinas. A doutrina é a palavra. Ele não pode ser tipo o ancião da igreja, o oráculo, aquele que recebe
a mensagem de Deus, e por ele receber a mensagem de Deus, Deus só fala com ele, e o povo tem que fazer tudo o que ele manda. Não. A igreja tem que fazer tudo o que a Bíblia manda. Então, existem muitas igrejas por aí que tem problema. Porque tem pessoas que se levantam e dizem assim: eu sou profeta de Deus, e tudo que eu falar é Deus que está falando. Só que o que ele fala está contra a palavra de Deus. Você está entendendo? Segundo a palavra de Deus, existem as autoridades da igreja. Existe o pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar. Claro, quem manda na igreja, quem é? É Deus. Mas aqui, quem é a autoridade maior? É o pastor da igreja. Então, se o pastor dá uma ordem, é assim. Aí levanta-se, por aí tem igreja assim, viu? Levanta-se a irmã e diz assim: pastor, não é assim desse jeito, porque Deus me revelou e disse assim, assim, assim e assim. Aí se o pastor baixar a cabeça para isso, então ele é um banana. Não é verdade? Ele é um banana. Ele não está sendo segundo a orientação de Deus. Ele está seguindo a deriva, profecias. Então, o que é que diz a palavra de Deus? Diz assim. Se a palavra de Deus diz assim, irmãos, então a gente deve seguir segundo a palavra de Deus. Deus deu pastor a quem? A igreja. Né? Deu pastor à igreja. Então, é o pastor a liderança. Não são os irmãos, nem a irmã do ciclo de oração, que por se achar que tem um ministério profético, é ela que determina o que é que vai, o que é que deve fazer, o que não deve fazer, se é assim. Não, isso aí é o papel, o ofício do pastor da igreja. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de pessoas que brincam com o ministério profético e querem criar regras dentro da igreja. Olha, Deus falou comigo. Tem gente que fala assim: olha, eu só faço aquilo que Deus falar comigo. Se Deus não falar comigo, eu não faço, porque o meu pastor é Deus. Poxa, mas a Bíblia não diz que Deus deu pastor à igreja? Então, quem guia segundo a palavra, né, e mediante a palavra, quem guia a igreja, quem é? É o pastor da igreja. Você imaginou, irmão, se dentro da igreja todo mundo tem ali, é usado, ou tem um ministério profético, aí um diz uma coisa, outro diz outra coisa, o pastor diz assim: irmão, é assim. Aí um diz assim: pastor, eu não acho que é assim, é assim. Não é assim também não. Eu não concordo nem com o pastor, nem com fulano e tal. Eu acho que é assim. Aí outro diz assim: olha, eu não concordo nem com o pastor, nem com ela, nem com fulano. Olha, eu acho que é assim. A igreja vira o quê? Uma bagunça, uma anarquia. Para onde é que vai? Que ministério profético é esse, irmão? Que está arrumando confusão dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de gente. Vamos ler o que é que diz a palavra do Senhor, irmãos, para a gente. Capítulo, todos podem profetizar, que nós já lemos, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31. E o ministério profético capítulo 12, 29. Olha o que é que diz a palavra. Será que todos são apóstolos? Nem todos são apóstolos. Será que todos são profetas? Nem todos são profetas. Então, Deus sempre levanta alguém, né, levanta alguém para ser um instrumento de Deus para abençoar a igreja, abençoar o corpo de Cristo. Não pensa que profetizar, receber uma mensagem de Deus, você falar para alguém aquilo que Deus colocou no teu coração, você tem que ter fé. Porque, diferentemente como Deus falava com os profetas no Velho Testamento, é diferente de hoje. Pode até falar, mas eu nunca tive essa experiência. E eu nunca ouvi, né, a respeito de homens de Deus que eu conheço, muitos, que ouviu a voz de Deus como os profetas do Velho Testamento ouviam, assim como você está ouvindo a minha voz. Então, a mensagem de Deus, ela nasce, ela brota no nossa mente, no nosso coração. Aí é preciso você, claro,
ter uma comunhão com Deus, uma vida cristocêntrica com Deus, aí você vai ter certeza que realmente aquela mensagem veio de Deus. Então, por isso que o ministério profético é um ministério de fé. Irmãos, ter um ministério profético tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Não pense que é qualquer um que... Deus falou comigo, mas eu senti no coração. E às vezes diz assim, eu senti, eu vi uma mensagem no meu coração, mas eu não sei. Aquilo talvez não venha de Deus. Veja que como tem que ter fé. A profecia, como estamos tratando aqui, é uma mensagem sobrenatural, inspirada ou revelada da parte de Deus. A mensagem profética vem do Espírito Santo através da fé. Vamos ler Romanos, capítulo 12, e o versículo 6 a 8. 12, 6 a 8. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é profecia, seja a proporção da fé. Você já imaginou? Eu vou ler aqui, depois eu vou explicar. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Então, para não sair aqui da temática, olha só, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Então veja que, por exemplo, você recebe uma mensagem de Deus, porque nós lemos aqui que a profecia, como é o que nós estamos tratando aqui, a mensagem é uma mensagem sobrenatural, inspirada, pode ser inspirada na hora, você pode receber a inspiração, é como a Bíblia ela foi escrita, não é que hoje, com o ministério profético, você vai criar regras, criar leis na Bíblia, não existe, né? Eu vou criar uma nova regra, uma nova lei que Deus está me revelando, não. A revelação bíblica já foi dada. O que é que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8? Olhe, se um anjo descer do céu, se nós, ou um anjo descer do céu e pregue um outro evangelho, além do que eu já tenho pregado, seja o quê? Anátema. O evangelho já está posto, já está anunciado. O evangelho, os ensinamentos de Cristo já foi dado. Não pode-se haver um outro evangelho. O evangelho já foi, ensinamento já foi dado. É esse aqui da Bíblia e pronto, e acabou. Não é porque você recebeu uma inspiração de Deus hoje que vai servir como regra de doutrina para a igreja. Não. Aí está errado. As profecias, o ministério profético, Deus levanta homens, obreiros, mulheres com o ministério profético, irmãos, é para ajudar a igreja, é para abençoar a igreja, é para erguer a igreja, é para consolar a igreja, é para exortar a igreja. Vocês estão entendendo? É isso que o ministério profético é para isso, não como regra para a igreja. Eu recebi uma revelação de Deus e a partir de hoje o dízimo não será mais 10%, porque Deus me revelou que o dízimo será 30%. O que é que a Bíblia diz? Que o dízimo é quantos por cento? 10%. Já está posto, já está aqui. Outro não pode anunciar ou criar um novo ensinamento, já está aqui, não pode ser desfeito. Então, como eu vi aí um certo apóstolo aí de certa igreja, falar aqui por questão de ética, né? Que disse que teve uma revelação de Deus. Essa revelação de Deus, os irmãos teriam que dar agora o tridízimo. Não é mais o dízimo, é o tridízimo. Então, veja, isso é ser mercenário. A gente tem que ter cuidado, porque não pode sair.
Quem tem o ministério profético não pode ir além do que a Bíblia está dizendo. Se ele faz isso, ele é um falso profeta, ele é um mercenário, ele não é de Deus, ele não procede, não vem de Deus. Então a gente deve ter muito cuidado com esse tipo de pessoa, muito cuidado mesmo. Então, você já imaginou? Se é profecia, tem que ser segundo a medida da fé. Agora, o que é isso? Você recebe uma profecia, uma mensagem de Deus. E tem gente que, por exemplo, tem gente que acredita que Deus pode batizar com o Espírito Santo. Tem uns que acreditam que Deus pode usar uma criança em profecia. Tem gente que acredita que Deus pode curar um cego de nascença. Mas tem gente que diz que Deus não pode curar uma pessoa que perdeu a visão. Vocês estão entendendo? Aí, veja só, se ele acredita que Deus pode curar um cego de nascença, mas não pode curar alguém que perdeu a visão, então significa que Deus nunca vai usar ele como instrumento para curar uma pessoa que perdeu a visão. Porque, se eu perguntar para vocês, Bartimeu, ele era cego de nascença ou ele tinha perdido a visão? Não, ele tinha perdido a visão. Bartimeu passou novamente a enxergar. Então, ele tinha perdido a visão. Então, ele foi curado. Por exemplo, uma vez eu vi uma irmã dizendo o seguinte: olha, não é que Deus não usava ela, mas essa irmã chegou para uma mulher que tinha câncer. Isso foi o quê? Uns 20 anos atrás. Eu me lembro como hoje. E o câncer, há 20 anos atrás, ele era uma coisa nova, não era? Era uma doença nova, não tinha o tratamento que se tem hoje. Então, muita gente morreu. Hoje, quando se descobre o câncer, logo cedo, a pessoa vive muitos anos ainda, passa pelo tratamento lá e termina vivendo muitos anos, a vida toda. E essa irmã chegou para essa mulher que estava doente com câncer, chegou-se assim: eis que Deus está dizendo que tu estás curada. Você não vai morrer. Aí, uma semana depois, essa irmã morreu. Então, perceba, irmãos, que é muita responsabilidade. Agora, Deus deu a ela essa mensagem profética? Não. O prazer dela era que a irmã fosse curada. Então, ela botou na mente que a irmã foi curada. Então, perceba, irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado. E tem uma coisa, portanto, o ministério profético é um ministério de fé. Para você falar para alguém, você tem que ter certeza que Deus falou com você. E você agora está falando aquilo que Deus está mandando você falar. É preciso você ter fé. Se você não ter fé, então, obviamente, você nunca vai ser um instrumento de Deus usado com o ministério profético. Vamos lá. A profecia bíblica pode ser mediante revelação, na qual o profeta proclama uma mensagem previamente recebida por meio de um sonho, uma visão, ou pela palavra do Senhor. Eu mesmo, quando eu vou pregar, eu oro a Deus e peço uma mensagem a Deus. Então Deus me dá o tema e ali eu começo a estudar a mensagem. Eu vou estudando a mensagem, vou pesquisando, vou mergulhando na mensagem. A mensagem, ela vem quase pronta. Ela não vem pronta, ela vem quase pronta. Por quê? Porque você, em uma folha ou duas folhas, não tem condições de você ler 2 folhas e pregar 40 minutos. Não tem. Você lê 2 folhas dentro de 1 minuto. No máximo 2 minutos você consegue ler. Então, a mensagem, ela não vem toda pronta, ela vem quase pronta, ela vem o roteiro. Eu tenho o roteiro, eu preparo o roteiro. Deus vai me dando e eu vou dando, e eu vou escrevendo. Só que durante a mensagem, vem coisas que eu não programei para falar. Coisas que não estava dentro do sermão. Não. Aí Deus vai me dando a mensagem e ali eu vou falando coisas que não estava dentro. Então,
Deus, além da mensagem ser uma mensagem revelada, uma mensagem profética para a igreja, Deus vai me dando outras palavras dentro da mensagem que venha edificar ao quê? A igreja. Que venha edificar a igreja. Isso pode ser também através de sonho. Deus pode nos dar um sonho, no caso, essa pessoa que tem o ministério profético, Deus pode dar um sonho. Eu conheço muita gente que Deus fala com ela através de sonho. E todo sonho que ela tem, Deus é verdade, se cumpre, né? Deus fala com ela poderosamente através do sonho, né? Então veja que a gente precisa, irmão, entender através de visão também, né? De repente essa pessoa, Deus lhe dá uma visão e é uma visão profética, e essa pessoa pode ser para alguém, ou possa ser para outra pessoa, ou para a igreja. Olha, eu me lembro que de repente eu e os irmãos na Praia do Pina, e ali em Recife, e de repente a gente começou a orar, né? Fizemos lá um círculo, e os irmãos deram as suas mãos e começamos a orar. E enquanto, irmãos, naquela oração ali, Deus falou para mim, olha só, Deus falou para mim, aqui, agora escute só, Ele não só falou para mim, como me mostrou também quem era. Deus falou assim, olhe, essa irmã aí, com esse irmão aí, eles estão tendo caso. Estão tendo caso. E aí Deus me disse tudo bem direitinho, bem... Aí, na hora, aí Deus falou, agora eu quero que você fale. Aí eu disse assim, eu quero trazer aqui uma mensagem profética que Deus me deu. Aqui no meio de nós tem uma mulher e um homem que são casados e estão dizendo que Deus deu ele para ela e ela para ele. E Deus está dizendo que isso é uma mentira. Deus não vai dar homem casado para mulher casada, nem mulher casada para homem casado. Deus está me dizendo quem é. Aí eu penso nos olhos. Deus está mostrando quem é. E Deus está mandando se ajeitar. Viu? Porque Ele vai pesar com a sua mão. Aí terminamos lá. No outro dia de manhã, chegou a abençoada lá em casa. Clóvis. Eu digo, o que foi? Ontem na revelação, tu lembra? Eu digo, lembro, que eu não estava inconsciente. Eu lembro. Tu sabe com quem foi? Eu digo, sei. Quem foi? Eu digo, tu. Oi. Você e aquele rapaz que estava ali ao seu lado lá. Lembra? Ela disse, aí começou a chorar. Disse, irmão Clóvis, olha, me ajuda em oração. Me ajuda em oração. Eu estou vivendo uma vida. Olha, eu não sei o que é que eu faço. Deus, ele fala, irmão. Deus, ele revela. Deus é vivo. Tem algumas pessoas que, de certa igreja, que não acreditam nos dons espirituais, que diz que isso é mentira. E que Deus não usa mais como profecia. Deus não revela nada, sabe? É escondido e oculto entre os irmãos. Pelo contrário, irmãos, que Deus é esse que ele está servindo, hein? É um Deus morto, é? Ou seja, Deus vai só te dar palavra de bênção, palavra sabe, de consolo, quando a pessoa está vivendo uma vida errada, de pecado. Deus faz isso? Bom, irmão, Deus só abençoa alguém quando esse alguém está vivendo de acordo segundo a sua palavra. Deus só faz promessa a pessoas que andam segundo a sua palavra. Não tem como Deus, irmão, fazer uma promessa para alguém se esse alguém está fora da sua palavra, vive segundo a sua mentalidade, longe de Deus. Deus só faz promessa exatamente para quem é crente de verdade. Amém, irmão? A profecia bíblica pode ser mediante revelação, na qual o profeta proclama uma mensagem previamente recebida por meio de um sonho, uma visão ou pela palavra do Senhor. Muitas vezes o pregador prega uma mensagem e dentro dela o Espírito Santo envia um detalhe dirigido a um membro ou visitante que até o pregador desconhece que está profetizando. A profecia pode ser
entremeada por línguas estranhas. Por isso que eu não sou contra as línguas estranhas. Eu também falo em línguas, claro, com ordem, com decência e ordem, mas segundo a palavra. E a gente sabe muito bem que as coisas de Deus é muito mais além daquilo que um homem entende. Por exemplo, tem pastores, né, de certas denominações que acreditam que Deus só usa em profecias, no dom ministerial, só se for ministro do Evangelho. Bom, eu não era nem ministro do Evangelho na época e Deus me usava muito em profecia. Uma vez um jovem estava brincando de ser crente, sabe? De ser crente. Porque em Recife é o seguinte, em Recife os camaradas às vezes se escondem no Evangelho para não morrer. É assim. Ele vende maconha, aí não paga, né? O traficante não paga o traficante, os camaradas vai matá-lo mesmo, porque dever droga morre, aí ele entra no Evangelho. Aí fica escondido. Os camaradas lá, eles respeitam tanto o Evangelho que eles não tocam nas pessoas que são evangélicas. Eles não tocam. Agora tem uma coisa, sair do Evangelho, meu amigo, pode ter certeza que eles matam. Eu conheci um lá, meu amigo, que entrou no Evangelho umas 10 vezes. Poxa, umas 10 vezes. Entrava, saía. Entrava, saía. Fazia as coisas erradas, depois ele se escondia no Evangelho, pegava a Bíblia e dizia, agora eu sou crente. Aí tinha um jovem na igreja. Um jovem lá. Aí Deus me usou em profecia e disse assim, olha, Deus está me dizendo que se tu não mudar de vida, o diabo vai ceifar a tua vida. E não vai demorar muito não. Esta é a mensagem de Deus, que Deus colocou no meu coração para você. Vigia, não brinque não, que o diabo está querendo tragar a tua vida, meu irmão. Viu? Não sai do Evangelho não, porque se você sair, vão tirar a tua vida. Saiu do Evangelho. Depois eu soube do resultado que, além de ele receber facadas no seu corpo, degolaram ele. Então, veja, irmão, eu não era ministro do Evangelho ainda, eu não era. Veja que muitas vezes essas pessoas pegam, o conhecimento teológico e, claro, conhecimento teológico é importante, mas às vezes a nossa comunhão, a nossa vida com Deus, irmãos, as coisas de Deus são espirituais, porque a minha teologia diz isso e eu não creio desse jeito. É igual alguém que diz assim, eu não acredito que haja batismo com o Espírito Santo hoje. Irmão, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu sei o que é ser batizado com o Espírito Santo. Eu sei o que é falar em línguas estranhas. Eu sei o que é profetizar. Eu fui e continuo sendo um instrumento. Eu não tenho apenas o conhecimento, mas eu tenho a experiência com Deus, irmão. Então, para quem nunca teve e não acredita, aí ele pode dizer assim, não, eu sou formado, eu sou PhD em teologia, não, eu sou doutor em divindade. Eu quero saber que danado é isso, porque, não, é verdade. Como é que uma pessoa pode ser formado, irmãos, em divindade? Não, me diga, tem como? Você vai ser formado em divindade. Não, irmão, a única pessoa que eu conheço que é divino é Deus. Como é que uma pessoa vai ser formada em Deus? Me diga aí. Tem como uma pessoa ser formada em Deus? Não tem, irmão. Não tem como você... Mas inventaram aí afora aí que existem o doutor em divindade. Ou seja, tudo que vem do céu, ele sabe de tudo do céu. Irmão, aí não sabe de nada. Só sabe aquilo que a Bíblia fala para nós. A gente só alcança aquilo que a Bíblia fala para nós. E tem uma coisa. Do jeito que a Bíblia fala sobre o céu, eu vou estar pregando aqui sobre a cidade santa, segundo a Bíblia, mas se vocês acreditem ou não, a cidade santa ainda vai muito mais além do que a beleza que as letras no livro de Apocalipse fala sobre a cidade santa. É muito mais do que isso. Irmão, a Bíblia fala sobre o céu. O apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, né? Subiu até o terceiro céu, falou coisas maravilhosas, mas ele falou o quê? Olha, existem coisas inefáveis que a mim não é lícito falar. Tá vendo? Então o céu é muito mais maravilhoso, muito mais maravilhoso do que aquilo que a Bíblia fala. Então, o que a Bíblia fala é só um pedacinho, irmão, do paraíso do céu. É só um pedacinho. E essa comunhão
entre um homem e Deus e um homem, irmão, vai muito mais além. Agora me diga, além de Paulo, quem foi ao terceiro céu? João. João foi ao terceiro céu? Bom, ele foi arrebatado em espírito, ele viu coisas do futuro, mas a Bíblia não diz que ele foi até o terceiro céu. Ele viu a cidade santa, descreveu a cidade santa, está no livro de Apocalipse, mas não diz que ele foi a cidade, né? O que ele viu foi aquilo que Deus quis que ele visse. Mas o apóstolo Paulo disse assim: eu fui até o terceiro céu e eu vi coisas inefáveis que não adianta falar aqui, né? Não adianta falar. Então veja, irmãos, Deus vai muito mais além do que palavras. O evangelho vai muito mais do que palavras, né? Vai muito mais. Deus é poderoso. Irmãos, eu conheço homens, porque tem igreja por aí que eu acho isso muito errado. Igreja evangélica, não é para a gente ficar falando de igreja, de fulano e tal, a não ser que seja uma coisa errada. Mas se na igreja dele não tem cura, se o pastor fulano e tal ora e tem cura, aí ele diz assim, não. Aí eu vi um bocado de pastores, né? Alguns pastores famosos da televisão. Quando chegou o Covid, né? O Covid-19 aí, morreu muita gente. Eles fizeram um vídeo e disseram assim: pastor, curador, cura agora. Não foi, já viu isso? Cura agora, cadê você? Cura agora. Irmão, não é assim, irmão. Tem cura na igreja. Quem cura não é o pastor. Mas o que eu achei mais feio foi pastores de certa denominação metendo... Tem um pregador aí que é bem famoso em uma certa denominação. Aí ele diz o seguinte: como nas igrejas, na história dos pais da igreja não mostra milagre, cura, então eles dizem que os milagres cessaram até os apóstolos. Olha para isso. Já que, mas se a Bíblia não diz que tem cura, eu vou crer no que a Bíblia diz, ou eu vou crer no pai da igreja do ano 320, no pai da igreja no ano 100? Eu vou acreditar na Bíblia, irmão. É na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que há cura, e Deus disse mais. Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que aquela que eu faço. Então eu conheço pastor, irmãos, que através da oração, Deus usa ele com dom de cura, irmão, através da oração, né? Enquanto ele está pregando, são as pessoas vomitando câncer, sabe? Vomitando câncer, sendo curada, paralíticos sendo levantados. Agora, por que a mídia não mostra? Irmãos, a gente não vai encontrar no livro de história falando bem da igreja evangélica, não, porque a igreja cristã, ela foi perseguida todos esses séculos, milênios. A igreja foi perseguida. A Globo vai filmar um milagre real e vai dizer assim: na igreja evangélica tal, fulano de tal, nome tal, chegou lá e aqui está o documento e ele foi curado. Não vai, porque essas emissoras, logo a Globo, né, Globo lixo, o que ela faz é destruir família, né? Criar um novo tipo de família, homem com homem, mulher com mulher. Irmão, eles não estão preocupados em glorificar a Deus, pelo contrário, a igreja é perseguida e continua sendo perseguida até então. Então, a gente não vai se basear no que a história diz, ou no que a Rede Globo falou, ou no que a emissora falou. Não, é segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. E não segundo a emissora. Não segundo o livro de história, não segundo os pais da igreja. É segundo a palavra de Deus. Amém? Nos tempos bíblicos havia um falso profeta, irmão. Ezequiel capítulo 13 e versículo 1 a 3. Como naqueles tempos ainda haviam falsos profetas, irmãos. E isso os irmãos podem ler isso aí quando estiverem em casa. Então, a gente precisa compreender que o dom de profecia, ele é vocal. O dom de profecia, Deus usa de forma espontânea. A mensagem vem, assim como o dom de profecia, como o dom de variedade de línguas, que são profecias. O ministério profético, no caso, o ofício profético, terminou. Foi até João Batista. Aí a igreja tem o ministério profético e o dom de profecia.
Então o dom de profecia não é brincadeira, o ministério profético não é brincadeira, as coisas de Deus é séria, irmão, são sérias, não é para a gente estar, sabe, porque eu quero profetizar, então eu vou profetizar, porque eu quero agradar o povo, então eu vou agradar o povo com profecia, vou fazer promessas, né? Quem faz promessas mentirosas aí são políticos, né? A igreja, irmãos, a gente tem que ter consciência que na igreja tem que ter homens, mulheres de Deus comprometidos com o evangelho, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, e não, irmãos, sair por aí inventando coisas. Olha, eu estava uma vez numa vigília, aí levantou-se um jovem lá, sabe, aí pulando, pá, aí chegou e disse assim: eu sou Deus que falo como eu quero. Aí começou a fazer bé, amor, a imitar cabra, falar como cabra, falar como a mugir como boi, sabe? Irmão, isso é anarquia no evangelho, irmão. Isso é anarquia. É porque Deus fala como quer, vai falar igual animal. Mas me diga aí, que coisa, é uma bagunça, irmão. E agora eu não sei para quê, que essas pessoas têm a mania de ficar fazendo shh, não é? Já viu já? Shh. Para que isso? Eu não entendo para que isso. Por que Deus não mandou uma mensagem? Deus não está falando? Tá. Então fala a mensagem, irmão. Nem para que fazer shh. Para que? Me diga, qual é o sentido de chiar? Eu não sei para que o sentido de chiar. Se Deus está dando uma mensagem profética, irmão, não tem para que fazer, sabe? E tem gente que muda até a voz. Deus está me dando uma mensagem aqui agora. Ou seja, é uma mensagem que Deus está mandando ou o cara está virando bicho? Não é não? Eu não entendo. O povo gosta de brincar com as coisas de Deus. Então a gente precisa ter cuidado, muito cuidado. Não há necessidade da gente estar dentro. Olha, irmão, eu acredito, eu creio em profecias, eu creio em sonho, eu creio em revelação, eu creio em visão, eu creio em tudo. Agora, não precisa, irmãos, fazer anarquia. Eu sirvo um Deus que fala, é um Deus que é vivo, e Ele fala. Então, se Deus Ele fala, Ele vai usar quem? Os seus filhos para falar conosco, porque Deus não vem lá do céu, irmão, e vem falar com é assim? Deus desceu do céu, vai falar com Jair, é assim, Jair? Não, irmão. Está aqui na Bíblia, tem os dons. Deus ele fala através da palavra, Deus fala através dos dons, do ministério profético. Deus ele fala. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas assim. Escuta, dom de profecia não é brincadeira, irmão. Não é para sair por aí, né? Na hora que quer, quando quer, né? Com quem quiser e profetizar. Porque tem gente que profetiza. Se tiver na igreja 1000 pessoas, ela profetiza para 1000 pessoas, não é assim? Poxa, Deus não tem o que fazer, não é? Não é verdade? Deus tem o que fazer ou não tem? Deus tem o que fazer, irmão. Então, as coisas de Deus são sérias. E, olha, a Bíblia diz que o profeta que falar de si mesmo, esse morrerá. Isso era no Velho Testamento, viu? O profeta que de si mesmo profetizasse, falasse, esse profeta morreria. Estamos vivendo um tempo da graça? Estamos vivendo. Mas a gente precisa fazer, sabe? Peneirar. Tem que ter cuidado. Eu acredito, mais uma vez, eu acredito em tudo das coisas de Deus. Eu acredito em tudo. Agora, por isso, irmão, para a gente não ser enganado, Deus deu o quê? O dom de quê? De discernir os espíritos. Amém? Ore a Deus, peça a Deus, diga: Deus, eu quero o dom de discernir os espíritos para eu não ser enganado. Eu quero conhecer a tua voz, eu quero saber quando é o Senhor que está falando ou não. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus.